Olá, olá, você que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Cidade em Dia, você que está ouvindo pela rádio, mas também aqui nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. A gente está mais uma vez com o nosso Saúde em Dia, o nosso podcast que trata desse tema que é muito importante, muito caro para nós e, claro, com diversos profissionais da área falando de diversos assuntos. Hoje a gente vai falar de saúde mental, que é algo muito importante para o cotidiano de todas as pessoas. A gente sempre diz, né? Tô aqui com a minha entrevistada, aliás, já vou apresentar ela, que é a Larissa Mazuca, psicóloga. A gente sempre fala sobre a saúde mental como manutenção, né? Então, Exato. ela tem que ser uma manutenção diária. E aí a gente entra nesse tópico que é o programa Acolher da Unesc. O programa Acolher, ele faz esse serviço com a comunidade interna da Unesc. E por isso que a gente vai entender mais com a Larissa, que atua lá no programa. Larissa, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast Saúde em Dia. Começando, vamos falar do acolher, como ele nasceu, como ele surgiu essa ideia de fazer esse, Uhum. esse trabalho interno com as pessoas em relação à saúde mental lá na Unesc. Então, a Unesco ela entende, né, a importância da saúde mental, a importância desse cuidado para os acadêmicos, e aí o Acolher ele surgiu já em 2019, então esse ano nós estamos fazendo 6 anos de existência, né, é um programa que surgiu lá um pouquinho antes da pandemia, logo depois então, com a chegada da pandemia, todo o processo de lockdown, o momento, né, acabou demandando uma escuta ainda maior dos acadêmicos, então o programa passou a ser todo online, os atendimentos todos remotos. Acabou a pandemia, né, as atividades foram retornando, o acolher retornou presencial e desde então estamos aí, né. Ele surge justamente porque a universidade percebe que o processo de se graduar, ele não é um processo só acadêmico. É cidadão, né? Essa Exato. busca por uma posição na sociedade como profissional também. Exato. E aí, assim, as pessoas não vêm fazer a faculdade sozinhas, elas carregam uma bagagem. Todo mundo Perfeito. carrega uma bagagem. A mãe que não pôde fazer e agora está depositando essas esperanças no filho, o pai, o avô. Uhum. E fora, né, todo o irmãozinho, a irmãzinha que se inspira, tem toda essa nuance, Tudo, né. E exato. quando o acadêmico chega, ele chega com toda essa bagagem aí. Chega com tudo, ele nunca vem sozinho. Às vezes a escolha de curso é individual do acadêmico, mas as expectativas são coletivas, né? Então, a família tem expectativas, os amigos têm expectativas, a sociedade tem uma expectativa em cima daquele profissional que está se formando. O próprio sujeito tem expectativas sobre como ele vai viver a faculdade, o que que ele vai fazer. Então, tem toda uma questão aí também social, financeira, que a gente sabe que o jovem adulto muitas vezes acaba se esbarrando com questões financeiras. Então a universidade foi percebendo que não adiantava só a graduação, o que já é muita coisa, mas era preciso oferecer políticas de permanência também. Então o acadêmico precisa poder continuar na faculdade, né? Perfeito. Não é só fazer, é começar e terminar. Você citou, a gente entra nesse aspecto, mas você citou a pandemia. E Uhum. aí é um ponto muito chave esse tipo de atendimento nessa época da pandemia. Porque além de tudo isso que a gente está citando aqui, que o acadêmico vive, o jovem adulto vive aí nesse período, ainda tivemos uma pandemia. Algo que causou, infelizmente, muitas perdas nas famílias e, num geral, um clima é um clima diferente, né, as Uhum. pessoas não poderiam sair, não poderiam encontrar as outras. Eu acho que o serviço de saúde, principalmente todo o serviço de saúde, claro, mas o saúde mental, ele realmente deve ter trabalhado o dobro, o triplo Sim. nessa época. Sim, a pandemia foi um período que fez com que a demanda pela psicologia crescesse muito. A discussão, né, sobre a saúde mental, ela já vem existindo há muito tempo e que bom, precisa existir e aprofundar cada vez mais. Mas a pandemia, ela escancarou isso. Ela deixou extremamente, na cara o tamanho do sofrimento que as pessoas estavam tendo no seu cotidiano, no seu dia a dia, e aí a partir do momento que a gente precisa parar todas as nossas atividades de uma hora para outra, sem saber quando é que a vida vai voltar ao normal, quando é que as coisas vão acontecer, isso trouxe um sofrimento absurdo, assim. Então, até hoje a gente lida com, né, sequelas emocionais e físicas da pandemia, né? Pessoas que vivem um luto que não puderam elaborar na hora que perderam um familiar, uma pessoa amada, porque, enfim, né, por todo aquele formato de velório que não podia ter, esses ritos de passagem que são fundamentais para a gente elaborar o fim da vida de alguém que a gente ama, a gente não pôde ter enquanto
pessoa individual enquanto sociedade, a gente perdeu muitas pessoas, foi um trauma coletivo muito grande. Então, até hoje, a pandemia ainda traz sofrimento, ainda é um tema que aparece, né, nas nossas salas, nos nossos consultórios, tanto no acolher quanto os meus colegas psicólogos particulares também lidam com isso, então a gente vai falar desse trauma aí por um tempo, Com e na certeza. academia não foi diferente, né? Aliás, a academia faz parte do mundo, né? Se a gente pensar Com nesse certeza. aspecto, né? Aham. Então, é um mínimo. Aliás, o campus da Unesc é uma mini cidade, né? O tamanho, assim, enfim, Sim, tem restaurante, tem escola, tem quadra, tem esporte, tem, enfim, tem tudo lá dentro. sim, Então, eu acho que é uma parcela do mundo lá dentro, né? É muito exato. interessante isso. Uhum. Mas falando do acolher, você citou esse atendimento nessa época que é muito importante da vida, mas também os profissionais da Unesc também passam por esse atendimento. Isso. E são individuais, são coletivos? Como é que funciona o atendimento no programa Acolher? Então, o programa Acolher, ele começou com os atendimentos somente individuais, psicoterapia, né, naquele molde tradicional, mas logo com a pandemia, o crescimento do programa, ele é um programa que cresceu muito, muito rápido. Então, a gente não estava dando conta de atender todo mundo, né, de uma forma que fosse eficientemente rápida, né? Então, a pessoa chegou para procurar o atendimento, a gente já conseguia encaixar na agenda. Então, a gente foi criando outras formas de atendimento. Hoje em dia, o Acolher conta com 4 formatos de atendimento. Nós temos a psicoterapia individual, que é o nosso carro-chefe, é o que 95% das pessoas procuram, porque é o que se conhece mais também, né, de saúde mental, é extremamente efetivo. Sou suspeita a falar, né? Sou apaixonada, mas é bastante efetivo. Aí nós temos a psicoterapia em grupo, então nós temos hoje um grupo de psicoterapia, que inclusive sou eu quem coordeno, né? Então é uma atividade bem legal, as pessoas vêm fazer o grupo com um pouquinho de resistência. Ah, mas eu vou falar dos meus problemas na frente dos outros. E isso é ótimo porque a gente vai criando uma rede de conexão e apoio entre os sujeitos, então funciona super bem. Nós temos um grupo reflexivo destinado para a comunidade LGBTQIAPN+, né, para que esses membros da comunidade que estão na instituição possam falar dessas vivências, E tem uma possam, liberdade né, de falar entre si, né? Eu entre acho que si. isso é muito Exato, importante faz também. toda a diferença. A gente costuma dizer que a gente coloca as pessoas em grupos de iguais, né, às vezes, nesse formato de escuta, e para isso é muito eficiente. A gente não pode falar só com quem pensa igual a gente a vida inteira, mas Sim, sem algumas dúvida. coisas, alguns momentos a gente precisa e pode falar com, E o né? nome do programa, né, que é Acolher, ele já Uhum. leva isso. porque você citou, por exemplo, do atendimento em grupo. E aí a pessoa vai lá no atendimento em grupo e pensa, eu não vou falar dos meus problemas aqui na frente de todo mundo. Mas aí uma pessoa vai se abrir, vai falar de um problema que é pessoal. Aí a outra sente um pouco mais à vontade para Pra falar. E aí, no falar. fim, todo mundo acaba entrando nesse clima. Eu acho que Claro. funciona nesse sentido. É exatamente essa a ideia. É muito engraçado, porque no começo do grupo, a pessoa chega, senta, assim, todo mundo quietinho. Aí sempre tem um que se sente um pouco mais à vontade, ele vai, ele fala. Aí o outro começa a balançar a cabeça, assim, como quem diz, sim, eu também entendo o que tu tá falando. Sim, eu já passei por algo semelhante. E aí vai conectando. Então, o acolhimento, ele pode acontecer de diferentes formas. A gente consegue acolher os sujeitos de forma individual ou de forma coletiva, né, então ali no grupo isso funciona super bem, assim, né. Então hoje a gente lida com também oferece também esses 2 formatos de grupos, e nós temos também o projeto autismo, né, o projeto de cuidado a quem cuida, então nós oferecemos espaços de escuta para mães, pais, cuidadores de sujeitos que já tenham um laudo de autismo ou que estejam em processo de investigação. Esse grupo acontece 3 vezes na semana, né, então nós temos um de manhã, um de tarde e um de noite, todo mundo consegue participar. E aí nós temos os atendimentos, os manejos de crise, como a gente costuma chamar dentro do campus. Então, uma turma, né, está tendo algum conflito, ou está passando por um luto coletivo, ou no período ali em que a gente teve aqueles ataques nas escolas, lembra? Nas escolas infantis, Claro, sim. o curso de pedagogia demandou, né, uma escuta, porque estavam bem angustiados, então a gente faz esse trabalho coletivo também. E por último, as ações de promoção de saúde mental, né, sobre Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né, essas campanhas aí vinculadas ao calendário de saúde do SUS. Então, Perfeito.
4 frentes de atendimento hoje. É bastante trabalho para acolher. Bastante trabalho. E além dos alunos que a gente citou aqui, né, que é essa fase da vida que é difícil, né? É uma fase que você está saindo da adolescência, indo para ser adulto, as responsabilidades começam a ficar maiores, mais intensas. Uhum. E a escolha da carreira é uma parte muito importante desse período, porque vai definir muito da vida além, né? Sim. Dali para frente. Uhum. Mas não são só os alunos. Os funcionários da Unesc também, o pessoal, a equipe, também pode usufruir do programa. Pode e deve, inclusive, né. Muitas pessoas não sabem, acham que o acolher é só para acadêmico. E não, a gente vai desde os aluninhos lá do Colégio Unesc, né, porque, tem vínculo com a universidade e tem direito ao atendimento. Então nós temos desde o Colégio Unesc, passando por toda a graduação presencial, EAD, os cursos técnicos, né, todos os cursos vinculados à universidade também, né, as pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, tá na Unesc, tem direito ao acolher, né, e toda a equipe técnico-administrativa, professores, quem precisar sentir que está aberto para um processo de terapia, tem direito a essa escuta no acolher. E, por exemplo, uma pessoa que faz um pós-doc, muitas vezes Uhum. ela não está ali presencialmente todo dia. Também tem o híbrido ali, tem o online, também tem o Tem, acesso nesse exato. sentido. Aham, a gente trabalha com atendimento presencial, atendimento online. Quem vai escolher é o acadêmico, né? Hoje nós temos uma equipe significativa, nós contamos com 2 psicólogas fixas do programa, né? Que então somos funcionárias da instituição. E nós também temos uma parceria com o programa de residência multiprofissional. Então, nós hoje, nesse semestre, nós estamos com 10 residentes, né, cada um vai ter uma carga horária diferente, alguns têm 8 horas, outros têm 16, 24, mas se a gente juntar todo mundo, nós somos em 12 psicólogos, né, por Uhum, isso que perfeito. a gente tem tantas frentes de atendimento, porque é uma equipe significativa, né. A gente comentava aqui um pouquinho do assunto antes de entrar no ar, né, Sim. antes da gente começar a gravação. Você foi residente antes de assumir aí a coordenação do programa. Não, eu não estou na coordenação, Ah, coordenadora é o não. professor Zonei. Ah, perdão, perdão. Mas você tá no programa já há um ano, né? É Isso, isso, aham. né? O professor Zonei, aliás, um abraço pro professor, né? Que é o Uhum. coordenador do programa. Mas o acolher nesse sentido, ele também é um espaço de aprendizado para esses alunos que podem praticar a sua área de atuação. Uhum. Também tem isso dentro da universidade, isso Claro, com acaba certeza. calhando muito bem, né? Sim, sim, desde o do processo formativo, né, com a clínica de psicologia para os estágios, até o pós, né, que a residência ela é um formato de pós-graduação. A gente chama de aprendizado em trabalho, né? Nós temos as pós-graduações que o aprendizado se dá através da pesquisa, né, Uhum. através do estudo, como um mestrado, um doutorado, e nós temos as pós-graduações de aprendizado em trabalho, né? Então a residência é um aprendizado em trabalho. Os residentes, eles cumprem uma carga horária bem significativa de trabalho, mais as aulas. E eu passei por esse processo, né, como tu bem falou, terminei minha graduação. Da graduação já emendei na residência, e aí nesses 2 anos de residência eu fiquei no acolher como residente. Foram, acho que os 2 anos eu cumpri 24 horas da minha semana lá, o que dá aproximadamente uns 3 dias, assim, né, e sempre com atendimento individual e grupo, atendimento individual e grupo. A hora que eu terminei a residência, eu já me sentia mais segura para atender pacientes tanto no particular quanto na universidade de novo, porque eu já tinha tido esse processo de experiência. Então, para os residentes em formação é E é fundamental. justamente porque vamos dizer assim, é um trabalho praticamente pleno, porque o aluno vai ter essa independência de fazer o atendimento, mas ele tem o suporte dos professores, né, das pessoas Uhum. que estão ali para dar uma orientação e tal. Então vai deixando o mais seguro realmente, Mais como você falou, né? seguro, exato, né. A gente tem, durante a residência, um processo que a gente chama de tutoria e preceptoria. Então a tutoria é com um professor, né, com quem é como se fosse uma orientação, ele vai te ajudar a discutir caso, a produzir o teu rela teu tua pesquisa final da residência. A gente precisa entregar um trabalho de conclusão de residência, tipo TCC, só que da residência, né. E a preceptoria é um profissional que fica nos locais de atuação, ajudando também a fazer esse trabalho, né. Então, todas as escutas, todos os casos que são atendidos pelos residentes, eles são discutidos, eles são avaliados. A gente tenta também, enquanto profissionais fixas do serviço, oferecer, espaço para discussão de caso, para a gente, né, conversar, porque, assim, muitos acadêmicos vêm com a demanda da vida acadêmica.
Só que muitos outros vêm com demandas externas, né, então, Que acabam não problema tendo algum espaço lá fora, ou não tem esse atendimento lá fora, e buscam ali dentro, já que tem exato, serviço, né. exato. Entrando nessa seara, Uhum. eu acho que a gente poderia citar um pouquinho, claro, obviamente não citando as fontes nesse sentido, mas quais são as principais dúvidas, os principais problemas, as angústias que vocês encontram ali no acolher? Então, a gente pode dividir em categorias. Claro, Quando a gente perfeito. pensa na vida acadêmica, muitos acadêmicos se esbarram com a dificuldade da organização para dar conta, porque, né, a faculdade ela demanda e tem que demandar mesmo, é um processo É formativo uma intenso, né. responsabilidade até para formar esse profissional que vai ter que Exato. ser uma pessoa organizada lá no A mercado. próxima etapa ela também vai demandar, né. Com certeza. Quanto à questão da ansiedade, então a ansiedade está muito presente. "Ah, mas eu tenho dificuldade de falar em público, não consigo apresentar trabalho, é difícil para mim essa exposição, né, evito fazer perguntas em sala de aula porque eu não tenho medo do que vão pensar". Essas questões de ansiedade, daí a gente vai abrindo um pouquinho, a gente vai encontrando uma autoestima mais fragilizada, uma pressão muito grande, uma autocobrança, isso tudo aparece bastante na vida acadêmica. Uhum. Quando a gente pensa na vida extra-acadêmica, a gente se esbarra muito com questões familiares, romântico-amorosas, né, problemas em casa, problema com parceiro ou parceira, eh, muita questão de autoestima, e a gente tem recebido também, bastante acadêmicos com alguns diagnósticos já fechados. O acolher ele vem se estabelecendo como um ponto de apoio dentro da rede de saúde do município. Né, então nós recebemos casos provenientes de unidade básica de saúde, né, de alguns CAPs também. Então, muitas vezes, quando o serviço, o sujeito já fez o máximo de sessões que ele poderia fazer na UBS, né, mas ele ainda precisa de uma escuta, e ele tem um vínculo com a Unesc, às vezes a gente pode dar continuidade nesse processo lá. Perfeito. Então nós temos recebido alguns casos de transtorno de humor, bipolar, né, alguns transtornos de personalidade, muita ansiedade, muita, muita Que a ansiedade, né. ansiedade ela tá crescendo muito. Aliás, a gente tem Uhum, alguns problemas, vamos dizer, algumas mazelas aí na nossa sociedade atualmente que vem crescendo. E a saúde mental, ela tá realmente, a demanda para esse tipo de atendimento é muito alta, né. aham, Então a gente trata daí, a gente entra em transtornos específicos, como você citou aí a questão da bipolaridade, mas nós temos, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção, que é algo que vem crescendo muito, ou pelo menos sendo descoberto, né? uhum, Não que não existia antes, mas enfim. isso, E a ansiedade, que não chega a ser um transtorno nesse sentido, mas é um quadro, né? uhum, Ele vem crescendo muito também. E faz parte um pouco do nosso ambiente, ainda mais vindos da pandemia, né? aham, exatamente. O TDAH, por exemplo, ele vem sendo, eh, uma questão bem central, tem aparecido bastante, e aí é uma reflexão que eu sempre gosto de pensar, né, a saúde mental não existe sozinha. Então, o sujeito tem um TDAH, isso vai afetar o desempenho acadêmico, isso vai afetar as relações sociais, a socialização, né. Nós temos recebido também, alguns acadêmicos com quadro de TEA, né, de transtorno do espectro autista, descoberto na vida adulta, o que tem acontecido agora, então é um outro olhar, é uma outra escuta, quando a criança já, sabe que ela tem, autismo desde sempre, a formação, né, a relação dela com essa questão vai ser uma. Quando ela descobre na vida adulta, na Ela graduação, começa a é outra coisa. perceber, inclusive anteriormente, né? Ah, Isso. então assim acontecia desse jeito por causa disso. Uhum. É toda uma revisita e um luto, vamos dizer assim, um luto pela Sim, pessoa que ela não sim. acabou não sendo, né. Aham. É realmente muito complexa essa É situação. bem complexo. Novamente, por isso que a saúde mental não existe sozinha, ela é coletiva e ela é multifacetada, né, quer dizer que ela tem muitas faces, muitas coisas afetam a saúde mental do sujeito. Então, o TDAH pode sim gerar, né, um quadro de ansiedade, porque eu não consigo me organizar para estudar, eu não consigo me manter focado o tempo suficiente. E aí eu tô tendo um desempenho ruim na faculdade, eu tenho uma bolsa, se eu não tiver um desempenho ok de acordo com os critérios da bolsa, E aí pode ser que vai eu tudo perca. acumulando, né. E aí? Aí eu vou ficando ansioso, entende? Então, Uhum. como uma coisa vai se conectando na outra, assim, é um quebra-cabeça muito complexo. E é aí que a gente entra num ponto muito importante, Larissa, que é o seguinte: essa manutenção do dia a dia. Uhum, A psicoterapia, ela vem para fazer essa manutenção diária, né, então, uhum. vai esvaziando um pouquinho o copo para ele não transbordar, basicamente Sim, isso, né. sim.
Então, e se ele transbordar, ele vai molhar o meu emprego, vai molhar a minha família, ele vai atingir muitas áreas da minha vida. Uhum, Então, essa manutenção diária também. Muitas pessoas têm preconceito contra a terapia, uhum. mas não entendem que isso faz parte da vida humana em sociedade, né? Sim, com certeza. Eu sempre digo que a fala, ela é uma das nossas maiores ferramentas de bem-estar. É preciso falar sobre o que a gente sente. Só que é preciso escolher como se fala também. Se eu nunca falo nada do que está me incomodando, se eu vou deixando, eu vou deixando, eu vou deixando, a hora que eu vou falar de um jeito totalmente desorganizado, às vezes agressivo, que eu vou me arrepender depois, né? Então, tem alguns processos muito importantes. A gente precisa saber dar nome para o que está nos incomodando. Ai, tô me sentindo mal, tô com alguma coisa. Tá, mas o que é que tu tens? Ai, não sei, não sei. Sei lá, tô irritada, tô incomodada. Tá irritada. A irritação já é alguma coisa que a gente consegue Uhum. entender, né? Agora, se eu não sei dar nome, se eu só vou jogando para baixo do tapete, se eu só vou deixando essa gotinha de água aí, né, enchendo o copinho, a hora que transbordar, como tu falou, vai para todos os lados, né? Mas se eu consigo nomear, se eu consigo compartilhar o que eu tô sentindo, se eu consigo estabelecer uma boa rede de apoio com pessoas que estão ali comigo, isso faz com que a gente consiga manter o nosso copinho mais organizado, mais Ah, sob controle. perfeito. Mas entrando nessa seara também que você estava falando, que é muito importante, gente. É claro que é muito importante você ter um pai, uma mãe, um amigo com quem você possa falar, sem dúvida. Uhum, Essa rede de apoio que a gente uhum. cita, né? Mas isso não exclui a participação do profissional. Por quê? Claro. Porque como você citou agora, né, Larissa? é, eu sinto isso, mas eu não sei como definir. Eu sinto isso, mas eu não sei como definir. E aí, se você não sabe o que é, você não tem como resolver, Uhum, né? Então, o profissional, ele sabe esses caminhos. Então, ele uhum, vai saber lhe escutar a ponto de começar a fazer essa estradinha até chegar num diagnóstico possível, uhum, que uhum. não seja algum problema crônico, enfim, mas saber o que é para poder aí desmistificar, lidar e esvaziar um pouquinho esse copinho, né? Exato, exatamente. Existem formas de escutar, né? Às vezes o nosso pai, a nossa mãe, o nosso melhor amigo, ele vai escutar como pai, mãe, melhor amigo. Um profissional, ele vai escutar como um profissional. Às vezes a gente não vai poder passar a mão na cabeça. Às vezes a gente vai ter que dar um puxãozinho, a gente vai ter que entender qual é a responsabilidade do sujeito diante desse Faz sofrimento. parte do processo terapêutico. Exato, né? Todo o acolhimento, ele vai vir sempre, a gente nunca vai deixar de acolher um sofrimento, seja pelo acolher, pelo programa acolher, seja pela nossa prática ética da psicologia. É preciso acolher, cuidar, né? Abraçar essa vida que está procurando ajuda, mas também é fundamental a gente entender que às vezes nós temos uma parcela de responsabilidade sobre Com a certeza, nossa angústia, né? sem E dúvida. aí, às vezes, se a nosso melhor amigo nos fala isso, a gente fica bravo. Mas se o psicólogo fala, a gente fica bravo, mas entende que ele está falando para o nosso bem. Perfeito, até porque faz parte do processo. Para a gente Exato. fechar, Aham. Larissa, muito obrigado pela entrevista aqui. Vamos, Imagina. vamos falar um pouquinho, então, rapidamente, um resuminho do acolher. Quem Uhum. pode buscar ajuda e de que forma faz? Então, né, todas as pessoas que têm um vínculo com a Unesc podem buscar ajuda. Colégio Unesc, graduação, né, graduação presencial, EAD, pós-graduação e todos os colaboradores da instituição. O processo de inscrição é basicamente o mesmo para todo mundo. É enviar um e-mail para acolher@unesc.net. acolher@unesc.net. Exato. Esse é a nossa porta de entrada central. Através do e-mail, nós vamos responder com uma ficha de anamnese, que é basicamente um questionário do porquê você está buscando ajuda, né, os seus dados pessoais, há quanto tempo você sofre com esse sintoma que te fez procurar ajuda, né? Você vai responder, preencher esse documento e nos devolver. Devolveu esse documento, nós chamamos para um processo de triagem, que é uma conversa com um dos nossos psicólogos, de 20 a 30 minutos, para que você possa falar também para a gente qual é a demanda, qual é o motivo da procura. E aí nós trabalhamos então com estratificação de risco, né? Quanto mais grave a questão, mais rápido a Mais pessoa é rápido tem que ser um atendida. atendimento, Exato. etc. E aí, hoje em dia, infelizmente, nós temos uma filinha de espera, porque apesar de sermos 12 profissionais,
São A Unesc é 18 enorme, mil né? pessoas É, naquela instituição, naquela nossa mini cidade, então a gente está uma filinha de espera. perfeito. Para colaboradores, a mesma coisa, eles podem procurar diretamente no Acolher, ou eles podem procurar através do DDH, né, que é a nossa parte ali de desenvolvimento humano. Uhum, E para os acadêmicos do Colégio Unesc, o encaminhamento vem pela coordenação do colégio, né? Então, a família pode acionar diretamente o colégio. perfeito. Esse é o serviço interno, mas também tem atendimento da clínica de psicologia para Isso. quem? Para público externo também. Exato. Então, as clínicas integradas da Unesc, inclusive um serviço maravilhoso que ano passado fez mais de 200 mil atendimentos para a comunidade externa, também conta, né, com a clínica de psicologia que é aberta para toda a comunidade. Para se inscrever na clínica é só ir até a clínica, né? Fica ali dentro da Unesc, atrás do bloco S, levar o seu documento do seu cartãozinho do SUS, documento de identidade e fazer uma triagem, né? Perfeito. Então, o período de triagem ele fica aberto sempre no começo dos semestres. É importante ficar atento a isso, né? Não dá para ir assim lá em junho e querer fazer uma triagem, infelizmente vai estar fechado. Uhum. Mas no comecinho de cada semestre esse processo está aberto e aí é só ir lá, né, demonstrar o interesse e fazer esse processo de triagem também e falar do que está angustiando. Perfeito. Larissa Mazzuco, psicóloga do programa Acolher lá da Unesc, muito obrigado pela entrevista aqui no nosso podcast Saúde em Dia. A gente fica por aqui, já estamos encerrando aqui o nosso programa, mas muito obrigado. E você, fique ligado sempre no nosso podcast Saúde em Dia, porque aqui é um espaço para a gente falar desse tema que é muito importante para a gente. Eu espero que tenha sido para você também muito agradável esse papo, como foi para nós. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.